Vamos dar início ao nosso culto. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, o capítulo 1, do verso 19 ao verso 22. Tiago 1, capítulo 1, verso 19 ao 22. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler. Eu irei ler os textos, irmãos, por favor, acompanhem. A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vou ler novamente o verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, falar da palavra do Senhor é importante, muito importante. Mas viver na palavra do Senhor é muito mais. Porque nós devemos viver aquilo que nós lemos na palavra do Senhor. Tem que fazer diferença em nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela é cortante, né? Ela separa, né? Ela corta dos dois lados. Ela nos instrui, ela nos ensina. Então ela precisa fazer diferença na vida do cristão, daquele que teme ao Senhor. Você tem que andar em retidão, em diferença de vida, de ações, de pensamentos. Palavra do Senhor. Quando você é transformado pelo Espírito Santo, você é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Que o Senhor nos guarde cada dia mais. Que Ele nos ensine a viver na palavra. Andar na palavra do Senhor. E sermos verdadeiramente cristãos. Que o Senhor olhe e veja verdadeiros adoradores. Vamos orar neste momento. Lembrando aí do nosso país. Nós temos esse ano de eleição para prefeitos e vereadores. Vamos orar, irmãos. Nós precisamos colocar diante do Senhor. São 4 anos que serão difíceis se nós escolhermos mal. Por isso que nós devemos clamar ao nosso Deus, nos dando sabedoria. E que o Senhor possa levantar homens que sejam dignos, que trabalhem com honestidade. Vamos orar. Seu Filho
Jesus que vivo está. Jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Vejo o Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer.
a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Graça e paz, irmãos. Nós vamos fazer o nosso momento missionário agora, né? Nós estamos em campanha de missões nacionais e nós vamos assistir aqui agora um primeiro vídeo sobre a nossa campanha de missões. Vai mostrar aí a importância da gente investir em missões. Ali, nas paredes, tem uns cartazes e tem alguns temas ali, né? Reparto, multiplico, amo. Não é isso? Oro. A visão, estou precisando usar um óculos. Nós vamos ver os vídeos nos próximos domingos. Cada vídeo vai ser de um tema desses aí. Hoje a gente vai ver um deles que eu creio que é o do multiplico. É isso mesmo? Isso.
Então vamos assistir o vídeo. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito.
A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. A graça e a paz, amém? Que louvor maravilhoso, que momento missionário emocionante, que comunhão especial do povo de Deus aqui nesta casa. Como vale a pena tirar um pouquinho de tempo e vir aqui à casa de Deus para louvá-lo, exaltá-lo. Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Amém? Quero só comunicar aos queridos que na quarta-feira nós vamos estar fazendo a profissão de fé de 2 irmãos, a irmã Adriana e o irmão Leandro. Para isso eu convido os irmãos que venham na quarta-feira, que estão possibilitados de vir. Venha para que ouçamos, para que sejamos testemunhas desses 2 irmãos, discípulos de Jesus, que vão obedecer o Senhor no batismo. Amém? Então venha, irmão. Dentro do decreto passado, nós podemos nos reunir 2 vezes por semana. Dá apoio. O objetivo não é reprová-los, mas ouvi-los, encorajá-los e dizer a eles, aos 2 irmãos, que estamos pertos como igreja para ajudá-los. Leandro já tem 1 ano aqui? 1 ano e meio. Irmã Adriana já tem quase 2 anos, né? 1 ano e meio também. Então, já foi muito tempo, fizeram um estudo de discipulado, tenho acompanhado o Leandro. E aquele Leandro que entrou aqui no primeiro dia já é outro, né? A gente já percebe. Às vezes a pessoa vem muito machucada, né? E aí vai chegando na casa de Deus, ouvindo a palavra, vai aprendendo, vai aperfeiçoando. Todos nós somos assim. Eu sou assim há tantos anos. Cada dia eu aprendo um pouco, Deus vai moldando, me moldando e todos nós. Vamos orar. Tem alguns irmãos doentes. Ontem eu fui na casa da irmã Jordani e ela está andador, né? Obrigado. E ela é muito nova. Disse, irmã, vamos orar. Você não pode ficar dependente disso aqui não, mas sim o Senhor, vamos orar. Tem outros irmãos com lutas, emprego. Então, vou convidar a igreja, se coloque de pé. E nós vamos orar especificamente por essa igreja. Eu vou pedir à irmã Núbia que ore pela saúde dos irmãos, que Deus traga renovo para os que estão cansados, para que Deus traga alegria para os que estão tristes, esperança para os que estão sem esperança, tá bom? Que Deus traga alegria a todos nós e que Deus tenha misericórdia de mim na reflexão bíblica dessa noite. Manúbia, por favor. Amém. Podeis sentar, queridos. Abra sua Bíblia na Epístola de Judas. Você vai lá em Apocalipse, é a penúltimo livro da Bíblia antes de Apocalipse. E só temos um capítulo. E quero nessa noite tirar algumas lições dessa epístola. Poucas pregações, né, são ministradas nessa epístola de Judas.
mas ela é uma epístola muito preciosa. Dizem que é o prefácio do livro de Apocalipse. Então nós vamos ler 2 versículos e vamos tirar daqui algumas lições. Eu gostei muito da leitura bíblica de hoje, a prática da palavra em Tiago. Nessa geração, a igreja que prevalece e louva o Senhor é uma igreja bíblica. Então, o nosso esforço é para que sejamos uma igreja bíblica. Aqui quem é exaltado é o Senhor, quem é o cabeça da igreja é o nosso Senhor, somos servos, né? Então, aqui tudo é para o Senhor. Então, vamos estudar um pouco dessa epístola. E o verso 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Você pode dizer o seu nome e dizer servo de Jesus Cristo? Com essa consciência do que é realmente um servo, um escravo de Jesus. Então, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vamos ler juntos o 2? A misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Encontramos pelo menos 5 nomes no Novo Testamento o nome de Judas, nas páginas do Novo Testamento. Judas o Galileu, Judas de Damasco, Judas Tadeu, Judas Barsabas e Judas Iscariote, o traidor. E quem é o Judas que escreveu essa epístola? Com certeza não é o Iscariote, o Judas que traiu Jesus. Nós vamos encontrar aqui esse Judas, Mateus 13, versículo 55, foi o meio-irmão de Jesus. O meio-irmão de Jesus, ele foi meio-irmão de Jesus. O pai do nosso Senhor Jesus Cristo foi Deus. Então, ele era filho de Maria. Nós encontramos isso, o nome de Judas, desse Judas, lá em Mateus capítulo 13, versículo 35. E quando Judas se tornou cristão, tendo em vista que em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 21, nem os irmãos de Jesus criam nele. Interessante, né? Nem os irmãos de Jesus criam nele. Então, quando foi que Judas se tornou um discípulo, um servo de Jesus? Então, alguns comentaristas dizem que após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu a Tiago em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7. Após aí, então, os irmãos de Jesus, Judas, Tiago, se converteram. Então, essa é a ideia dos comentaristas, e todos os bons teólogos, eles andam juntos nessa afirmação. Quais as características que podemos identificar na vida desse homem, Judas, transformado por Jesus?
algumas coisas que ele nos ensina com sua vida. Por exemplo, ele foi sensível à voz do Espírito Santo. Acompanhe comigo o versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti-me obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele estava com o propósito de escrever acerca da salvação. E de repente ele foi interrompido. Ele parou de escrever acerca da salvação. Houve uma necessidade muito urgente dentro da comunidade, e as igrejas os falsos mestres estavam penetrando dentro da igreja dissimuladamente. Então Judas escreve para a igreja, alertando a igreja do perigo dos falsos mestres. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse homem é a sua sensibilidade para ouvir e discernir a vontade de Deus. Ele tinha o propósito de escrever, mas diante do seu momento, do seu propósito, Deus falou ao seu coração. Queridos, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Precisamos ter sensibilidade para ouvirmos o Espírito Santo. Muitas vezes, meu coração, os nossos, ficam endurecidos, insensíveis, diante daquilo que Deus tem para nos falar. Eu me lembro que certa vez, Deus estava, já aconteceu muitas vezes isso comigo. Osemar, vai na casa de tal pessoa. E o convite de Jesus ao meu coração, por meio do Espírito Santo, era que eu fosse à casa daquela família e falasse de Jesus. E eu demorei para ir. E quando cheguei lá, eles já estavam em uma denominação que é considerada como seita. Ontem nós estávamos no culto na casa do Brendo e lá estava a dona Neuza. Ela está muito frágil, muito doente, está bem sensível. Tem 71 anos, é a avó da Neuza. E no final da mensagem, o Brendo pediu, pastor, ore. E o Espírito Santo fale alguma coisa a respeito do convite à salvação para que ela ore. Porque nem eu, nem ela, ninguém, nós não sabemos o amanhã. De repente vai que ela faça uma oração convidando Jesus para ser o Senhor da vida dela. Eu fiquei incomodado com aquilo. Judas, ele demonstra aqui sensibilidade. Precisamos ser sensíveis. Uma outra lição que encontramos ainda, era um homem humilde. Ele diz aqui, ele se chama servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Porque Judas não disse, eu sou meio irmão de Jesus? E a plateia, ele ia receber aplausos, elogios. Olha, o meio irmão de Jesus está ali, vamos lá. Muitas vezes os homens não andam atrás disso, de reconhecimento,
de aplausos, de elogios, de palmas. E Judas, ele podia ter feito isso. Ele não mencionou o nome de Jesus. Ele disse: eu sou irmão de Tiago. Tiago era o filho mais velho de Maria, depois de Jesus. E ele também demonstra uma atitude de humildade, porque quando você vê a história dos comentários de Tiago, Tiago era um líder da igreja de Jerusalém que tinha um certo reconhecimento. E quando ele diz: eu sou irmão de Tiago, ele está dizendo: eu também sou servo de Tiago. Eu sou submisso a Tiago. Então, Judas aqui ensina essa lição preciosa, que era um servo de Jesus. Sabe, queridos, o que podemos aprender mais sobre Judas? Versículo 3 ainda, ele escreve para encorajar os irmãos a batalharem pela fé. Ele começa a escrever sobre a salvação. Depois ele, orientado pelo Espírito Santo, ele começa a alertar a igreja sobre os falsos mestres que se introduziam na igreja, e ele encoraja os irmãos a batalharem pela fé. Vocês devem batalhar pela fé. Olha só o que diz o versículo 3. Ele diz aqui: batalhar diligentemente pela fé. Ele encoraja os irmãos a lutarem pela fé, tendo em vista que a igreja estava minada de falsos profetas. Queridos, uma outra lição. Você tem encorajado seu irmão a batalhar pela fé? Às vezes somos tão apressados em julgar. Uma vez, alguns anos atrás, eu fui numa casa de uma irmã, Maria Nascimento, tem muitos anos. E eu saía de muito longe para ir na casa da irmã Maria Nascimento. E quando eu estava indo, uma certa vez, estava cansado de ir na casa da irmã Maria Nascimento. Aí eu voltei do caminho dizendo: não vale a pena. Não vale a pena. A irmã Maria Nascimento não reage. Não existe palavras. E aí eu encontrei ela em uma certa ocasião, e na ocasião eu tinha na minha bolsa uma revista de maturidade cristã. Eu disse: irmã Maria Nascimento, pare um pouquinho aí. Sim, pastor. Muito educada, gente fina. Leve essa revista para a senhora e leia, por favor. O senhor quer que eu leia essa revista, pastor? Leia, mas aí eu não botei fé. Estou dando por questão de... Não sei como é que chama. Desencargo de professora boa, né? É bom ter uma professora do lado. Desencargo de consciência. Mas sabe o que aconteceu? A irmã Maria Nascimento leu a revista e surpreendeu quando chegou na igreja. Pastor, sim, irmã Maria Nascimento, eu até fiquei surpreso. Estou aqui, li aquela revista todinha, o senhor quer ela de volta? Respondi tudo e estou aqui e não vou mais sair daqui. E poucos dias depois, o Manuel, o esposo dela, se converteu. Você está vendo? Não existe nenhum momento em que me proporcione a não encorajar, a não desafiar, a ir atrás de um querido, de uma querida, de alguém. Sempre temos a oportunidade para proporcionarmos encorajamento, palavra de ânimo, uma palavra de amor para uma pessoa. Queridos, a igreja anda na contramão
Enquanto a sociedade tem o seu ritmo frenético, louco, promíscuo, a igreja, ela anda no outro sentido. Ela ama quem a sociedade diz não tem mais jeito. Ela encoraja aqueles que a sociedade diz isso aí também não tem mais jeito. Nós somos discípulos de Jesus e o nosso propósito é fazermos aquilo que Jesus fez. E muitas vezes Jesus enfrentou horas e horas da noite em busca de almas perdidas em alto mar. Foi assim que aconteceu com o gadareno. Ele passou uma noite em alto mar para ir para Gadara atrás daquele homem. Então, Judas me ensina que eu devo também encorajar, motivar, animar, proporcionar condições para que outros perseverem na fé cristã. Amém? Como saber se eu sou um cristão, um servo, um novo homem, um filho de Cristo? Judas, ele mostra aqui sensibilidade. Ele escreveu essa epístola. Ele mostra nessa carta toda que era um homem realmente submisso a Deus. Como saber se eu sou um cristão? Como Judas, após a sua conversão, ele demonstra que é um servo autêntico. Como saber se eu sou um cristão, Osemar? Um dia eu me converti, e aí preciso fazer sempre essa palavra. Será se eu estou demonstrando nas minhas ações o fruto do verdadeiro cristão? Às vezes, temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Judas aqui mostrou-se um homem de Deus, um servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Um novo homem. Um homem convertido pode ser identificado da seguinte maneira. Ele apresenta uma mudança radical em sua vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uma avaliação da vida. Sou um servo de Deus? Então avalie-se. Então temos aqui algumas coisas. Um homem cristão, ele apresenta uma mudança radical em sua vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você ainda está agarrado com coisas velhas? Há muita gente dentro da igreja que são crentes, não sei como dizer, só aqui dentro. Nominais, amam as coisas do mundo, estão envolvidos em lamaçal de pecado. Uma outra evidência, esse homem convertido, que é servo de Cristo, que é cristão, que foi regenerado, ele tem convicção da sua salvação. Nós, batistas, cremos com toda certeza, está na nossa declaração doutrinária, está em base bíblica, que somos salvos uma vez salvos, não perdemos a salvação. O homem cristão, ele tem convicção da sua salvação. Ele tornou-se um filho e agora está em relacionamento com Deus diário. Uma outra evidência que é convertido. Tem um relacionamento diário com Deus. Mais uma evidência. O novo convertido, o homem, o servo de Deus,
ele é habitado e guiado pelo Espírito Santo. Ele também é sensível à voz do Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, tem muita gente guiada pela ansiedade, pela ganância. Essa semana eu vi uma foto de um animal morto lá na Pantanal Mato Grossense. Fiquei tão triste. O homem, dirigido pela ganância, pela vontade de enriquecer, pela maldade muitas vezes, ele avança sem dó, acaba com tudo. Romanos capítulo 8, versículo 22 diz: a natureza está gemendo. Você geme porque está angustiado, anseia pela volta de Cristo, sofre por alguma situação na vida, geme em casa. Assim a natureza geme. Ela anseia para que tudo isso acabe. E o que acontece? Tudo aí está se acabando. As queimadas, que são muitas vezes criminosas. A cidade cheia muitas vezes de lixo, de garrafas de cerveja e por aí afora. O homem que tem o Espírito Santo, que é convertido, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele desenvolve a sua salvação diária rumo ao alvo que é Cristo, a santificação perfeita na eternidade. Ele é santo aqui, mas ele não é 100%. Ele está subindo a escada cada dia, ele procura melhorar. Esses dias eu ouvi um pastor na Rádio Transmundial falando: a sua vida impacta outra vida. A sua vida influencia outra vida. De que maneira você está influenciando outras pessoas positivamente, negativamente? O homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele desenvolve sua salvação diária com santidade rumo ao estado final da perfeição, a eternidade com Cristo. Queridos, ouça a palavra de Deus. Coloque esses princípios no seu coração. Mais uma evidência de um servo convertido. Ele ama os seus irmãos em Cristo e ora por todos os homens. Ele tem o fruto do Espírito Santo. Ele se mantém em constante purificação na sua mente. O seu objetivo diário é purificar a mente. Uma das coisas que eu tenho feito todas as manhãs, digo: Senhor, minha mente, purifica minha mente. Eu quero pensar em passarinho, quero pensar em água lá na bica, quero pensar cuidando das minhas plantas, quero pensar ajudando uma criança, fazendo alguma coisa dentro de casa, mas não quero que entre na minha mente nada que possa proporcionar poluição. Por isso, cuide dos olhos, cuide da mente, cuide de tudo que está em volta de você, para que a sua mente seja limpa, pura, purificada. Ele tem um fruto do Espírito, ele se mantém em constante purificação, ele é livre, não é mais escravo do pecado. Um servo convertido, ele vai evidenciar isso na sua vida diária. Ele não é mais escravo do pecado.
Ele é livre. Que maravilha, somos livres. O pecado às vezes vem, repreende, porque Ele é o nosso advogado, temos o intercessor, o Espírito Santo, que nos ajuda, mas não podemos ser escravo do pecado. Queridos, quem é escravo do pecado, dominado pelo pecado, possivelmente não é convertido. Ele faz tudo para a glória de Deus. Você tem coragem de fazer uma avaliação de sua vida e colocar tudo isso diante de você? Eu sou um servo de Deus diante de tudo isso que foi falado. Eu sou um servo? Será se não é de boca? Será se não é por tradição? Será se não estou na igreja porque estou cumprindo um cronograma de família? Eu tenho um compromisso individualmente com o meu Senhor. Semana eu fui lá no cemitério de São Marinei isso. E devido a que tanta gente, né? Eles modificaram lá. Agora são 3 gavetas, né? A mãe do irmão Nil César faleceu, eu fui lá no enterro. Fiquei pensando. Dizem que o cemitério é um lugar onde os sonhos estão enterrados. Aí eu acrescentei, mas aqui também é um lugar de descanso para muita gente que descansou em Cristo. É um lugar de descanso. Quando Jesus é nosso Senhor, nós nos alegramos com tudo nessa vida, até mesmo se no dia da morte, porque vamos para o céu. Queridos, ande em retidão diante do Senhor. Eu vou parar aqui. Se Deus permitir, no outro domingo vou continuar. Coloque a sua vida, avalie. Você está produzindo frutos de um servo convertido, sensível, apaixonado por Jesus e tem uma mente pura? Avalie. Você se relaciona diariamente com Jesus? Você ama as pessoas? Dizem que Jesus gosta de gente. E gosta mesmo, não é? Ele não discrimina ninguém. Então, queridos, ser discípulo de Jesus, ser sal e ser luz nessa geração, nessa terra, é viver esses princípios bíblicos aplicados na vida diária. Amém? E aí eu quero concluir dizendo, Judas, servo de Jesus Cristo. Essa vai ser a conclusão. Eu vou dizer, Osemar, servo de Jesus Cristo. Diga você. Mas diga, bem do fundo do coração, Osemar, servo de Jesus Cristo. Você. O servo, ele é escravo, não tem vontade própria. Ele vive para a glória de Deus. Amém? Eu pedi ao irmão Gilmar que ore para nós, que a sua palavra de Deus possa ter abrigo no nosso coração. Que o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e toda a igreja diz bem forte, amém. Uma oração silenciosa, que Deus abençoe, leve em paz, tá bom? Quarta-feira, a profissão de fé dos irmãos, e participe, ouça, esteja aqui. Que Deus abençoe, amém.